Fala, meu povo! Então, estamos aqui mais uma vez no canal do professor Clebinho e dessa vez eu vou continuar o tema do último vídeo, quando abordamos aqui a terrível regência ou período regencial, aquele momento que está ali exprimido entre o primeiro e o segundo reinado. Foram 9 anos com 5 guerras civis, milhares de mortes. O Brasil não tinha um imperador, era governado por políticos que escolheram ali os regentes, e realmente a situação estava muito complicada. Hoje vamos falar de mais 3 guerras: Farrapos, Sabinada e Balaiada. Antes, agradecer sempre ao Colégio Cotemig, onde eu trabalho há 20 anos e que nos apoia a gravar vídeos bacanas como esse aqui. Então vamos lá. No último vídeo, nós abordamos aqui a cabanagem e a revolta dos malês. Nesse vídeo, nós vamos falar da revolta dos farrapos, ou farroupilha, que aconteceu a partir de 1835, ela durou 10 anos, ela entrou no segundo reinado. Então, quando Dom Pedro II virou imperador, depois da regência, ele ainda teve que lidar com os farrapos. Foi uma revolta que vem principalmente de 3 bases. Uma primeira base é uma questão do Rio Grande do Sul, não se sentir lá muito conectado ao Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul está ao lado do Uruguai, antiga província cisplatina, que poucos anos antes havia se separado do Brasil. Então o Rio Grande do Sul, de certa forma, seguiu o mesmo caminho dos seus vizinhos, os uruguaios. O Rio Grande do Sul não gostava da forma como os presidentes das províncias, que hoje são os governadores, eram escolhidos pelo Rio de Janeiro, e a escolha desses governantes deixavam os gaúchos bem insatisfeitos. E, por fim, tinha uma questão muito importante, que eram os impostos sobre a carne de charque gaúcha. Os gaúchos são grandes produtores de carne, até hoje, gado de corte. E a carne de charque, ela era taxada em um valor até acima do que a carne de charque que vinha da Argentina e do Uruguai. Então, a insatisfação com o governo central era grande. Os gaúchos não viam na regência um governo totalmente legítimo. E aí, em 1835, liderados pelos fazendeiros, em especial Bento Gonçalves, partiram para cima e dominaram Porto Alegre. A princípio era uma revolução para questionar ali a situação do momento, e depois a coisa virou separatista. Em 1836, eles se autodeclaram a República Rio-Grandense. E por 9 anos, pelo menos na visão gaúcha, eles estiveram separados do Brasil. Interessante, usavam um exército ali que com os lanceiros negros, 1/3 do exército era composto por negros, com a promessa de, ao lutarem junto com eles, conquistarem a alforria, conquistarem a liberdade. A guerra durou 10 anos, a Santa Catarina se aliou aos farrapos, também se autodeclarou a República Juliana, que durou muito pouco. O nome farrapos vem do fato dos gaúchos usarem um lencinho no pescoço. Então, quem lutava contra eles brincava, né, que eles usavam farrapos. 3.000 mortes de todos os conflitos. Esse foi o que chegou mais próximo de uma ruptura com o Brasil. E, por fim, o Duque de Caxias foi o responsável por enfrentar os farrapos e depois negociar o Tratado de Poncho, que foi um tratado que anistiou todos os gaúchos, incorporou os comandantes ao Exército Brasileiro com as mesmas patentes e reduziu os impostos da carne de charque gaúcha. Então os gaúchos perderam, mas ganharam. Os gaúchos ganharam, mas perderam, como dizia uma nobre filósofa. Os gaúchos perderam a guerra, mas
eles conseguiram tudo o que eles estavam pedindo. A Sabinada foi um evento curto, ele durou de novembro de 37 a março de 38, foi um levante na Bahia, liderado pelo Francisco Sabino, que era um médico, jornalista de grande nome local, daí o nome Sabinada. E o que aconteceu? A Bahia, Salvador, né, já guardava ali uma certa neura em relação ao Rio de Janeiro, justamente por ter sido capital do Brasil, título que perdeu indo a capital para o Rio de Janeiro. Então, os baianos eram meio chateados com o Rio de Janeiro, se sentiam meio abandonados, defendiam, pelo menos o pessoal do entorno do Francisco Sabino, uma república. E aí, a gota d'água foi quando a regência decretou o alistamento militar obrigatório na Bahia para lutarem contra os farrapos, já que o Brasil precisava de fazer esse enfrentamento. E os baianos, liderados por Francisco Sabino, eles não só não aceitaram o alistamento militar, como criaram uma nova revolta contra os regentes, que foi a Sabinada, que foi duramente massacrada pelo Exército Brasileiro, de 1.200 a 2.000 mortes, cerca de 3.000 pessoas foram presas e mandadas para os confins, né, do Brasil. Então, realmente, foi um conflito, mais um conflito da regência. E, por fim, em 38, eclodiu uma revolta no Maranhão, um estado com muita gente pobre, desigual, pessoas oprimidas pelas mãos do governo regencial, pelas mãos do próprio governo local, enfim. E aí tudo começa com uma insatisfação generalizada da população, principalmente mais pobre, e aí tinha uma disputa muito grande lá entre o governo local, conhecido como os cabanos, não confundir com os cabanos da cabanagem, tem nada a ver, cabanagem é Grão-Pará, eram os cabanos, um grupo político que governava a região naquele momento, e tinham como rivais os bentivis. O que os bentivis fizeram? Os bentivis incentivaram uma revolta local contra o governo dos cabanos, e a revolta foi tão grande, tão impressionante, agrupou tanta gente, que saiu completamente do controle. O nome Balaiada vem do Manuel Francisco dos Anjos, que era um dos líderes das manifestações, que era conhecido como Manuel Balaios. Ele era um artesão que trançava balaios. Cerca de 8 a 12 mil pessoas morreram. Também esse conflito foi finalizado no segundo reinado, logo no comecinho, também pelo Duque de Caxias. E como que acabou a regência? A situação estava extremamente complexa, 5 guerras civis em 1840, 2 delas ainda em andamento, e aí os liberais, que eram opositores aos conservadores em âmbito nacional, eles tiveram a ideia: vamos emancipar o menino, o imperador, Dom Pedro, que ainda não era Dom Pedro II, era Pedro de Alcântara, vamos emancipar o menino com 14 anos e vamos colocá-lo como imperador antes dos 18, para ver se isso dá início a uma calmaria que o Brasil está precisando. Ter um imperador legítimo era o primeiro passo para acalmar os ânimos no Brasil. E aí os liberais tocaram o projeto, que foi votado, e realmente eles decretaram o Pedro de Alcântara maior de idade, mesmo aos 14 anos, e ele se tornou imperador do Brasil. Um detalhe importante: ele se tornou imperador, os liberais acharam que era um menino bobo, que iriam controlá-lo. Em 41, ele já mudou toda a sua cúpula, colocando conservadores nos lugares dos liberais, mostrando que ele era um jovem que era independente. Depois se tornou imperador, com domínio de inúmeras línguas, um poliglota, enfim. Mas aí vai ficar para um próximo vídeo sobre o segundo reinado.
do qual eu também tenho várias críticas. Então é isso, regência, momento extremamente complexo. Fica com Deus, todo mundo. Abraço do Clebinho.